dia, boa tarde, boa noite. Uma questão da parte de leis de Newton, a parte de dinâmica, da física mecânica, e a parte de mecânica é a parte que mais é colocada em prova. Essa questão, alguns alunos me pediram, eu acho melhor fazer a gravação, porque aí vai ficar, qualquer um que pedir novamente, já está gravada. Vamos lá. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de 200 quilos. Então você tem uma massa. Vou colocar aqui. Ó. Uma massa de 200 quilos na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, então veja, ele parte do repouso, velocidade inicial 0. Sua aceleração é constante e igual a 3. E quando ele é freado, a aceleração é constante igual a 5. Então veja, quando ele é acelerado, o módulo da aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é desacelerado, o módulo da aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento. Iminência de movimento é quase movimento, é prestes a se movimentar. Mas como iminência de movimento ainda é repouso, o atrito que atua é o atrito estático. E o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Então, o caminhão está se movendo para a direita, está aqui, porque quem dá o sentido do movimento é o sentido da velocidade. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é 0,2. Então, Mi estático 0,2. A gravidade, a aceleração da gravidade vou colocar aqui 10. As tensões iniciais nas cordas iguais a 0. Então, no início, as cordas não estão recebendo esforço nenhum. Não está sendo exigido da corda nenhum esforço. As duas cordas são ideais, ou seja, despreza a massa, ela é inextensível. Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2 em Newton serão. Então, na aceleração e frenagem, ele quer as tensões nas cordas 1 e 2. Então, observe, deixa eu botar isso aqui para baixo um pouquinho. Pronto.
Então observe. Vamos colocar as forças que atuam nos blocos, ou seja, na carga que está sendo transportada, tá certo? Então veja, eu tenho a força normal, perpendicular à superfície de contato. Vou colocar laranja, talvez fique melhor. Ficou, né? Força normal. Perpendicular à superfície da caixa e do caminhão. A força peso vou colocar a força peso aqui. Vertical para baixo. Ok? Agora, considerando que a primeira situação é quando o movimento é acelerado, o que é que está acontecendo? Quando o caminhão acelera, por inércia, um corpo em repouso, que no caso é a caixa, quer permanecer em repouso. Então a sensação que você tem, se você estiver no lugar da caixa, é que você foi empurrado, foi jogado para trás por uma força inercial. Essa sensação é correta, mas não é porque você foi jogado para trás. É porque quando o caminhão acelerou, você teve a tendência de querer ficar aonde estava. Então a sensação que você tem é de ter sido jogado para trás. Ao ter sido jogado para trás, para não ir para trás, para não escorregar para trás, quem é que não deixa? O atrito. Então essa força de atrito, que nada mais é do que uma força de atrito estático, ela não deixa essa carga escorregar para trás. Da mesma forma que na outra figura, quando você tiver uma caixa, o caminhão freando, a tendência da caixa é deslizar para frente. Aí o atrito vai atuar contrário à tendência do deslizamento. O atrito não vai deixar essa caixa deslizar para frente. Então, o atrito estático atua dessa forma. Não esquece que aqui também tem a força normal na segunda caixa. Aqui também tem a força peso na segunda caixa. Bom, mas o que ele quer além disso é as forças de tração. Aí interessante. Então veja, imagine na situação em que o caminhão acelerou. No que ele acelerou, a tendência dessa caixa é ir para trás. Como a tendência é ir atrás, que na realidade essa é o que a gente fala, mas a tendência dela é ficar onde estava. A sensação é de ir para trás, é de ter uma força inercial puxando ela para a esquerda. Então vai acontecer o quê? Uma força de tração aqui, ó, que eu vou chamar de T2, no sentido contrário a essa tendência. Então a corda 2 é a corda que está sendo exigida, esforço dela. Já essa tendência acontecendo, a tração na corda 1, aqui, a tração na corda 1 é zero. Por quê? Porque a corda 1 não tem essa tendência de esforço. Não está sendo exigida. É como se a corda 1, a corda 2, quando está tensionada, a corda 1 ela está meio folgada, ela está meio bamba, ela não está tracionada. Essa seria a palavra correta. No caso do segundo
do movimento desacelerado, retardado. Então, no caso do freio, deixa eu botar aqui, na frenagem, o que é que está acontecendo? A tendência da caixa de ir para frente. Então, quem vai ser exigido agora é a corda 1. A corda 2 não vai ser exigida, não vai estar tracionada, não vai estar tensionada, ela vai estar meio bamba. Então, freou, bloqueio para frente, então a corda 2, a corda 1, desculpa, é que tem que segurar, impedindo desse bloco ir para frente. Então a parte difícil da questão, se é que pode se dizer isso, não é uma questão simples, não é uma questão, é muito fácil, não é. É uma questão muito inteligente, muito bem feita. O caso mais complicado é botar as forças. Vocês vão perceber que depois que coloca as forças, aí a questão fica realmente simples. Por exemplo, na primeira situação, aí você vai fazer como qualquer questão de dinâmica. Movimento acelerado, então tá aqui, ó. Força resultante, massa, aceleração. Então veja, perceba que tem uma aceleração agora, ó. Ele acelerou na primeira situação. Então, as forças que estão no sentido da aceleração, quem são? A normal e o peso se equilibram. Elas não estão no sentido da aceleração. Então, significa que, em módulo, a normal, em módulo, só para a gente lembrar aqui, a normal é igual ao peso. O peso é massa vezes gravidade, 200 quilos vezes 10 dá um peso de 2.000 newtons, que é igual à força normal. Por isso que a força de atrito, Mi vezes normal, ou seja, 0,2 vezes 2.000. Então a força de atrito 400 newtons. Não esqueça que essa força de atrito é chamada força de atrito estática máxima. Por quê? Porque quer que o bloco permaneça em repouso. Então a força de atrito estática é de 400 newtons. Força resultante vai ficar T2 mais força de atrito, não vou botar estático não, só perder tempo, você já sabe que é estático, que a caixa está em repouso, é igual a massa vezes aceleração. Na primeira situação, então, T2 mais o atrito, que é 400, a massa, que é 200, e a aceleração da primeira situação é 3. Então, T2, 200 vezes 3 é 600, menos 400. Então, T2 é 200 newtons. Na primeira situação, T1 é 0 e T2 é 200. Então, quando ele é acelerado, T1 é 0, T2 é 200, T1 é 0, T2 é 200, T1 é 0, T2 é 600. Não é essa, não é a letra C, não é a letra D e não é a letra E. Certo? T1 é 0 e T2 é 200. Morreu. Ou é A ou é B. Agora, na frenagem, a situação é idêntica. Você vai fazer a mesma coisinha. Ó. Força resultante, massa, aceleração. Só que agora não é uma aceleração, é uma desaceleração, é um freio, aceleração no sentido contrário. Agora a aceleração está no outro sentido. Agora, quem é a força resultante? Você tem T1 e o atrito. Ora, tanto o T1 como o atrito estão no sentido da aceleração, ou seja, da desaceleração. Então a gente sempre bota a força resultante, as forças que estão no sentido da aceleração. Quando estou colocando em módulo, elas entram positivas. Então, T1 mais força de atrito, massa
aceleração. T1 é o que eu quero, força de atrito 400. A massa é 200 e a aceleração na segunda situação está aqui, ó, 5. Lá nos dados que a gente destacou. Então, T1 é igual 200 vezes 5 dá 1000, menos 400. Então, T1 é igual a 600 newtons. Então, T1 é 600 e T2 é 0. T1 600, T2 é 0. A alternativa correta, ó, está na letra A. Para que você perceba que nem toda questão do Exame Nacional do Ensino Médio é uma questão muito simples. Essa questão ela é muito inteligente. Eu acho que a UPE, o Sistema Série A, deveria imitar questões com esse nível de inteligência.